Olá, tudo bem? Eu sou a professora Sandra Neves. Este vídeo é a parte 1, onde farei a apresentação do campo de experiência, traços, sons, cores e formas, bem como apresentarei abordagens pedagógicas que favorecem a promoção das aprendizagens e o desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem previstos para este campo de experiência. Este campo de experiência, ele instiga o uso de expressões artísticas para trabalhar o olhar, a coordenação motora e a percepção dos pequenos. O mundo está cheio de traços, sons, cores e formas. Para onde olhamos, seja lá onde pisamos ou tocamos, cenários urbanos ou da natureza, somos invadidos por essa diversidade de estímulos tão importantes para a nossa compreensão de mundo. Vivemos em um mundo intenso. Somos sujeitos intensos. Em meio a toda essa atividade, em meio ao mundo VUCA, nós nos relacionamos intensamente com a realidade que nos rodeia e nela interferimos. No mundo atual em que sons e imagens invadem o cotidiano de todos e o senso estético dos pequenos e dos adultos necessita ser continuamente aprimorado, a sensibilidade e a curiosidade devem ser incentivadas e alimentadas pelo professor por meio da construção de um ambiente favorável à exploração e à criação. Aqui vale uma citação de Rubem Alves, que coroa o papel da escola e a postura do professor diante da promoção das aprendizagens neste campo de experiência. Rubem Alves afirma que, se fosse ensinar a uma criança a beleza da música, não começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria para que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escrita sobre 5 linhas. A experiência da beleza tem que vir antes. Rubem Alves. Ao trabalhar este campo de experiência, devemos estar empenhados em educar o olhar da criança, educar sua sensibilidade, seu senso estético, encantá-la, como diz Rubem Alves, despertar na criança seu olhar e sua sensibilidade para perceber toda a belezura nos traços, sons, cores e formas que há no mundo. Compreender a educação deste campo de experiência por um viés estético é o que propõe aqui. E que essa experiência estética traga um equilíbrio entre a razão e a emoção. Sendo assim, não falaremos do desenvolvimento de uma técnica ou da formação de artistas. Não se pretende um mundo repleto de artistas, mas um mundo repleto de pessoas com a habilidade de sentir. Não apenas fazer, solucionar, projetar ou empreender, sentir. Trabalhar com a arte na educação infantil é abraçar o mundo com o corpo todo. A arte educadora dinamarquesa Anna-Marie Holm diz que a arte engloba controle corporal, coordenação, equilíbrio, motricidade, sentir, ver, ouvir, pensar, falar e segurança. Ao educador cabe oferecer ferramentas para que a criança tenha contato e crie. Para que isso ocorra, nós precisamos dar o direito da criança se expressar do jeito dela, com a estética que lhe é peculiar e de todas as formas possíveis. Quanto mais elementos artísticos o educador apresentar para as crianças, mais rica será a linguagem e a expressividade delas. Dançar, pintar, cantar, dramatizar, dentre outras formas de expressão humana, são linguagens deste campo de experiência e são pensamento e cognição. De acordo com a BNCC, conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas e locais, universais, no cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais, como a linguagem musical, como o teatro, a dança e a linguagem audiovisual, entre outras tantas.
Com base nessas experiências, as crianças se expressam por várias linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou culturais, exercitando a autoria com sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, manipulação de diversos materiais e de diversos recursos tecnológicos. Essas experiências contribuem para que, desde muito pequenas, as crianças desenvolvam o senso estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros e da realidade que as cerca. Portanto, a educação infantil precisa promover a participação das crianças em tempos e espaços para a produção e para a manifestação e apreciação artística. Tudo isso permitirá o favorecimento do desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal das crianças. Tudo isso possibilita a criança viver de forma criativa a experiência com o corpo, com a voz, com os instrumentos sonoros, materiais plásticos e gráficos que alimentem percursos expressivos ligados à música, à dança, ao teatro, às artes plásticas, à literatura. Compreender as manifestações expressivas dos bebês e das crianças requer acolher seus desejos e suas preferências estéticas, seus cheiros, sons, suas formas, suas imagens. Para isso é preciso incentivar a criança a interagir com diferentes colegas em variadas situações que ampliam suas possibilidades de se expressar por meio de gestos, de movimentos, de falas, de sons, no contato com elementos que compõem cada ambiente. E como ficam os direitos de aprendizagens neste campo de experiência? Bem, já é de conhecimento que toda criança tem direito a conviver, a brincar, a explorar, participar, expressar e conhecer-se. Mas esses 6 grandes direitos se expressam de que forma neste campo de experiência? Todas as crianças têm direito a conviver e fruir as manifestações artísticas e culturais de sua comunidade e de outras culturas, das artes plásticas, música, dança, teatro, cinema, folguedos e festas populares. Toda criança tem o direito a brincar com diferentes sons, ritmos, formas, cores, texturas, objetos, construindo cenários e brincando de faz de conta, fazendo encenações e participando de festas tradicionais. Toda criança tem direito a explorar variadas possibilidades de usos e combinações de materiais, substâncias, objetos e recursos tecnológicos para criar e recriar danças, artes visuais, encenações teatrais e musicais. Toda criança tem direito a participar de decisões e ações relativas à organização do ambiente, tanto no cotidiano como preparado para determinados eventos, a definição de temas e a escolha de materiais a serem utilizados em atividades lúdicas e artísticas. Toda criança tem direito a expressar emoções, sentimentos, necessidades e ideias, brincando, cantando, dançando, esculpindo, desenhando e encenando. E, finalmente, toda criança tem direito a conhecer-se no contato criativo com as manifestações artísticas e culturais, locais e de outras comunidades. E qual o papel do professor ao trabalhar as várias linguagens da arte na educação infantil? Crianças são como esponjas e aprendem ao mesmo tempo em que brincam e imitam os adultos. Devemos pensar na arte como um elemento enriquecedor da cultura. Este é o primeiro passo. O educador é o mediador. Portanto, é você, professor, que organiza o ambiente de acordo com a faixa etária com que está trabalhando. As crianças, elas vivenciam, produzem e absorvem rapidamente as informações que são transmitidas a elas. Acredito que o papel do professor mediador é o de organizar o ambiente e promover situações problema, propostas e provocações, estabelecendo correlação com a faixa etária das crianças. Esta postura docente é fundamental para criar um ambiente propício à criatividade e à expressão. A partir do momento que o professor entender que as crianças vivenciam e produzem cultura,
que são seres ativos e sujeitos de direitos, a prática docente tende a ser transformada e entendida como suporte, como ponte, elo de ligação para os novos saberes. No campo de experiência, traços, sons, cores e formas, o professor, como mediador das experiências, deve ter foco em algumas abordagens no seu agir pedagógico. Vou aqui destacar algumas abordagens. O professor deve compreender as manifestações expressivas dos bebês e das crianças pequenas e, acolhendo seus desejos e preferências estéticas, cheiros, gostos, sons, texturas, temperaturas e etc. O professor deve incentivar a interação com diferentes companheiros em variadas situações que estimulam a possibilidades expressivas por meio de gestos, falas, sons, no contato com elementos que compõem cada ambiente. Deve incentivar a criança a se expressar em linguagens diferentes, acompanhando percursos de produções de desenhos, pinturas, esculturas, músicas e reconhecer assim o que ela já sabe. Como elas se expressam, o que gostam de produzir, o que gostam de olhar, escutar suas intenções e propor desafios que façam sentido a ela. Deve ter abordagens com foco em promover as experiências com as linguagens musicais e visuais. Por um lado, oferecendo um repertório musical e objetos sonoros ou instrumentos musicais a serem explorados. E por outro, incentivando a criação plástica, com a variedade de materiais e suportes. Finalmente, o professor deve proporcionar o contato com recursos tecnológicos, audiovisuais e multimídia, cada vez mais presentes, permitindo às crianças explorar sons, traços, imagens e se arriscar, experimentar. Você já sabe que cada campo de experiência traz seus objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento organizados por faixa etária. E quais são os objetivos estabelecidos para traços, sons, cores e formas? É o que veremos a seguir. Veremos quais são esses objetivos. Para os bebês, espera-se que o bebê ele seja capaz de explorar os sons produzidos com o próprio corpo e com os objetos do cotidiano. Espera-se também que o bebê ele seja capaz de traçar marcas gráficas em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas. Espera-se que ele seja capaz de explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. E essas aprendizagens todas, elas podem ser alcançadas conforme as crianças reagem aos sons e a músicas por meio de movimento corporal ou batendo ou sacudindo ou chacoalhando objetos sonoros diversos. Conforme as crianças exploram as qualidades sonoras de objetos e instrumentos musicais diversos, como sinos, flautas, apitos, coquinhos e etc. Essas aprendizagens podem ser alcançadas conforme as crianças brincam com as possibilidades expressivas da própria voz. Agora, para as crianças pequenas, o que se espera que elas sejam capazes? O que a BNCC traz para elas? O que esse campo de experiência diz? O que ele propõe? Ele propõe que a criança seja capaz de utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. Que a criança seja capaz de utilizar materiais moldáveis, massa de modelar, argila, explorando cores, texturas, planos, superfícies, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. Espera-se que ela seja capaz de criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais para acompanhar ritmos diversos. Essas aprendizagens citadas podem ser alcançadas conforme as crianças cantam sozinhas ou em grupo partes ou frases das canções que já conhecem. Essas aprendizagens podem ser alcançadas conforme as crianças participam de brincadeiras de roda e jogos musicais. Também quando identificam sons da natureza, o canto dos pássaros, vocalizações de animais, o barulho do vento, da chuva, os sons da cultura, vozes humanas, sons de instrumentos musicais, de máquinas produzidos, sons também produzidos por objetos ou o silêncio. Essas aprendizagens também podem ser alcançadas na medida em que as crianças reconhecem
as qualidades dos sons de certos objetos sonoros e instrumentos musicais, ainda que não saibam nomeá-los convencionalmente. Na medida também que demonstram preferência por certas músicas instrumentais e diferentes expressões da cultura musical brasileira e de outras canções, de acalantos, de cantigas de rodas, brincadeiras diversas, parlendas, trava-línguas e etc. E essas aprendizagens elas também ocorrem na medida em que as crianças exploram distintas maneiras de produzir sons com o próprio corpo. Constroem com a ajuda do professor objetos sonoros e instrumentos musicais, na medida em que elas exploram as relações de peso, tamanho, volume e de direção na criação de formas tridimensionais, usando diversos materiais e ferramentas. Na medida em que elas expressam sensações conforme exploram os objetos ou materiais com texturas variadas. Na medida em que elas criam formas planas e com volume por meio da escultura, da modelagem. Essas atividades também ocorrem na medida em que modelam com barro, argila ou massinha caseira tingida com anelina. Por fim, essas aprendizagens acontecem na medida em que as crianças fazem colagens com figuras recortadas de revistas, fotos, pedaços de tecido e de diferentes texturas. E como desenvolver esse campo de experiência em sala de aula? Com traçados de diferentes formas, com linhas, sons, com músicas, histórias cantadas, aprender a ouvir, formas, fazer a experiência com cores, para a criança poder explorar e identificar diferentes formas e cores, artes visuais e artes plásticas, colagens, teatro, são todas as formas de trabalhar esse campo de experiência em sala de aula. As crianças devem ser incentivadas a terem expressão corporal por meio da música, atividades em grupo como teatro, a criação de melodias, a improvisação, o desenvolvimento e a presença dos alunos em atividades artísticas e culturais também pode auxiliar o educador no desenvolvimento deste campo de experiência. A criatividade do educador pode ser bastante importante para esse campo de experiência, sempre procurando aliar as artes, a música, com o ensino pedagógico em sala de aula, para que o aluno possa desenvolver outras competências. As experiências desse campo podem ser vivenciadas em diversas linguagens, como as artes visuais, a música, o teatro e a dança. Além disso, o audiovisual, por meio de mídias eletrônicas, também é uma fonte. O contato com essas experiências é fundamental para que a criança entenda a diversidade do mundo que a cerca. É importante também para que desenvolva o senso estético e crítico, entenda mais sobre si e sobre o outro. E como trabalhar esse campo de experiência com bebês? Nos primeiros meses de vida de uma criança, o seu cérebro recebe uma verdadeira explosão de sinapses. Elas são as conexões entre os neurônios que garantem o desenvolvimento da criança. É por isso que essa fase é tão importante e para que essas sinapses aconteçam, o bebê precisa ser estimulado e nada melhor do que a apresentação dos traços, dos sons, das cores e formas. Diferente da visão que ainda não está 100% desenvolvida, quando o bebê nasce, a audição é perfeita já na fase de recém-nascido. O bebê, ele escuta desde o ventre da mãe e, por isso, esse é um sentido que pode ser sempre muito explorado. Uma dica é usar sons produzidos com o próprio corpo ou com objetos. Melodias são sempre bem-vindas. E é importante estimular o bebê a acompanhar, nem que seja só com balbucios. A apresentação de materiais com cores e texturas diversas também é muito importante. Deixar a criança pegar no alimento e explorar brinquedos com formas também são estratégias simples, mas que ajudam na exploração deste campo de experiência. E como trabalhar este campo de experiência com as crianças pequenas? À medida em que as crianças crescem, não apenas os sons vocais, mas também outras informações sonoras passam a provocar reações de bem-estar, de alegria ou de susto, medo e até mesmo de curiosidade. Essas reações são manifestadas por meio do olhar, do riso,
do choro ou de outra forma de expressão corporal. A progressiva atividade da escuta sensibiliza a criança em relação às qualidades específicas da música e promove o desejo de produção nesse campo. Com base no que vão aprendendo, as crianças podem ser orientadas a construir diferentes objetos sonoros e a ampliar seu repertório de músicas e canções, brincadeiras de roda, jogos musicais, poemas, parlendas, trava-línguas. No que se refere à visualidade, as crianças podem aprender a utilizar com mais segurança diferentes ferramentas, diferentes suportes e materiais e experimentar diferentes posições espaciais e corporais para desenhar. Sentadas, em pé, deitadas, de bruços, sob a mesa, debaixo da mesa, sob o piso, assim como explorar variadas possibilidades de traçar garatujas, ocupar o espaço com traços, emaranhados, riscos e rabiscos, círculos, espirais, de modo bem pessoal. As crianças podem aprender a usar novos materiais e ferramentas para explorar objetos e fenômenos que envolvam diferentes possibilidades de cor em seus desenhos e em suas pinturas, e na criação de objetos bidimensionais ou tridimensionais. Podem explorar cada vez mais as relações de peso, tamanho, volume e direção das formas, bem como os espaços bidimensionais e tridimensionais, utilizando diferentes materiais e ferramentas. E qual então seria o papel do professor ao trabalhar as várias linguagens da arte na educação infantil? Segundo ostento, o educador é essa pessoa chave para mediar os caminhos da criança no mundo simbólico da cultura e da arte. E nesse caminhar, na experiência compartilhada, ele vai aprendendo a reparar em seu ser poético. Seguindo de mãos dadas com as crianças e comprometido com o resgate de seu próprio eu criador, o professor amplia suas possibilidades de compreender as crianças, de reconhecer seus despropósitos e apoiar suas buscas e escolhas. O papel do professor mediador é a de organizar o ambiente, promover situações, propostas e provocações, estabelecendo correlação com a faixa etária das crianças, sempre respeitando a faixa etária. Essa postura docente é fundamental para criar um ambiente propício que a criança possa explorar por meio de experiências diversificadas, possa vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais, como a linguagem musical, o teatro, etc. Nesta aula nós vamos nos aprofundar na linguagem visual e linguagem musical. Dança e teatro nós já abordamos no campo de experiência, corpo, gestos e movimento. Experiências com as linguagens visuais. As crianças são cotidianamente bombardeadas por informações visuais. Essas formas de manifestações artísticas que têm a visão como principal forma de apreciação são chamadas de artes visuais. As artes visuais, elas representam um conjunto de manifestações artísticas como a pintura, a escultura, o desenho, a arquitetura, o artesanato, a fotografia, o cinema, design, arte urbana, dentre outros. A aprendizagem das crianças, tanto prática quanto reflexiva, se articula no seguinte tripé: fazer artístico, apreciação e reflexão. O fazer artístico é a produção dos trabalhos de artes que favorecem o desenvolvimento da criação pessoal. Segundo elemento do tripé, apreciação. Apreciação se refere à percepção, à fruição, e análise são alguns dos sentidos estimulados através da linguagem visual. E o terceiro e último elemento do tripé, reflexão. As crianças são impulsionadas a pensar sobre o objeto artístico e a compartilhar suas indagações. Brincar com massinha, pintar com guache, essas atividades, se não estiverem contextualizadas, não produzem as aprendizagens esperadas neste campo de experiência. Neste campo de experiência, traços, sons, cores e formas, quando falamos do ensino da arte, sem dúvida que também estamos falando em ensino pela arte. Por isso, estamos falando em criar, fruir e refletir. Experiências com a linguagem musical. A música
não deve ser tratada como mero instrumento de relaxamento ou como forma de ocupar o tempo em um cotidiano muitas vezes sem graça. Ela pode provocar estados emocionais intensos. A música pode provocar alegria, tristeza, excitação ou até mesmo aborrecimento diante da materialidade do som e do silêncio, lidando com a magia e também com o encantamento. Expressões de surpresa jubilam, acompanhadas ou não de gritos ou palavras, e fazem compreender que se está diante de uma experiência valiosa. Falar de experiência infantil com a sonoridade implica reconhecer que a escuta ativa da música anda junto com a criação musical. Não precisa haver música em todos os momentos. Em muitas ocasiões, o silêncio é bem-vindo e pleno de significado, pois contribui para compreender melhor a música quando ela está presente. A música ajuda a desenvolver habilidades de linguagem e raciocínio. Estímulos musicais na primeira infância são a chave para estimular a linguagem, o ritmo, a capacidade de concentração e o raciocínio. Crianças com uma iniciação musical tendem inclusive a apresentar um aprendizado maior em outras áreas, como a matemática. Afinal, os exercícios ativam partes do cérebro que não são desenvolvidas por outras formas de comunicação, como a oral ou a escrita. Acompanhar os sons com movimentos pulando e dançando ou criá-los com variados instrumentos também são caminhos para se explorar a motricidade, a expressão e a criatividade. A música é uma excelente forma em sala de aula de trabalhar esse campo de experiência, uma vez que a música insere as crianças em sua própria cultura e nas tradições que dela fazem parte. O desenvolvimento musical da criança, bem como a capacidade da criança de se expressar por meio da música, é extremamente importante. É importante trabalhar o repertório musical do aluno, o estudo de diferentes instrumentos musicais, além do contato com festas populares. A inter-relação entre música e cultura é bem íntima. Portanto, o estudo da música leva a criança a um conhecimento cultural maior. Há algo importante a ser dito antes de finalizarmos esta aula. A educação pela arte é abraçar os sentimentos. Vivenciar a arte é criar ainda mais. Adoro uma afirmação de Bartolomeu Campos de Queiroz, quando ele disse que é seguro declarar que nenhum espaço é demais para os voos. Para bem criar passarinhos, é preciso experimentar as asas sempre. Me despeço aqui com esta reflexão. Beijos no coração. Tchau!